Os anos 2000, que década! Do fim do mundo até as locadoras blockbuster e o surgimento das redes sociais como odiamos amar hoje, esse período não apenas transformou o mundo, mas também deixou a sua marca no mundo do cinema. Anteriormente, já exploramos as razões pelas quais os filmes das décadas de 70, 80 e 90 têm seu estilo e atmosfera característicos. Neste vídeo, estaremos mergulhando na era dos anos 2000 e descobrindo por que os filmes dessa década têm um visual e sensações únicos. Coloque seus óculos como modelo de 2000 e bora lá! As décadas têm algumas categorias ou gêneros de filmes que são mais comuns do que o resto. Gêneros específicos que você pode dizer que são a cara dessa década. Por exemplo, quando pensamos nos anos 1940, provavelmente pensamos em faroestes. Nos anos 70, temos os dramas criminais. Bem, os anos 2000 não foram diferentes. Houve alguns gêneros que se destacaram durante essa época porque estavam ressurgindo ou realmente ganhando destaque com o público. O primeiro tipo de filme que vem à mente são os filmes de super-heróis. Desde o que alguns consideram o nascimento de filmes modernos super-heróis com X-Men de 2000 até o início do universo cinematográfico da Marvel com Homem de Ferro em 2008, passando por Batman Begins e Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan, os anos 2000 foram a década que deu início à mega popularidade e obsessão pelo gênero de super-heróis. O que foi esperto, já que puxou os fãs de quadrinhos e cinema, que muitos amam hoje. Se não fosse os anos 2000, provavelmente não teríamos tantos filmes de super-heróis como temos hoje, e não teríamos visto o surgimento do MCU com o Homem de Ferro, como já citamos, em 2008. E tiveram um crescimento extraordinário durante a década de 2010. Não é exagero dizer que, mesmo que não tenha havido tantos quanto hoje, os filmes de super-heróis foram um gênero definidos pelos anos 2000. Outro gênero que era praticamente sinônimo dos anos 2000 era o das comédias escrachadas, como Superbad, Se Beber Não Case, Borá, Quase Irmãos, Eurotrip, Tudo por um Fio, Trovão Tropical, Segurando as Pontas e por aí vai. Esses são apenas alguns dos filmes de comédia que muitos consideram verdadeiras pérolas do gênero e alguns dos melhores disponíveis. Esses tipos de comédia já eram populares em décadas anteriores, mas os anos 2000 as elevaram a um novo patamar. Essas comédias escrachadas também foram um trampolim para alguns dos atores mais populares que ainda vemos hoje. Jonah Hill em Superbad, Will Ferrell em O Âncora, Sacha Baron Cohen em Borá e Steve Carell em Uns 20 e 40 anos são apenas alguns exemplos de atores que realmente explodiram durante os anos 2000. E apesar de serem comédias escrachadas, esses filmes realmente eram muito doces e emocionantes ao mesmo tempo. O último ponto não é bem um tipo de filme, mas durante os anos 2000 houve algumas franquias de filmes que explodiram e ainda são muito conhecidas e amadas hoje. Como Harry Potter, Velozes e Furiosos, Piratas do Caribe, esse eu tenho minhas dúvidas, Shrek, A Era do Gelo. Essas franquias ainda são vistas com grande carinho, e algumas delas ainda estão recebendo sequências spin-offs, o que, vamos falar a verdade, algumas são bem desnecessárias. Os anos 90 foram a década em que a qualidade dos rolos de filmes atingiu seu auge e a tecnologia digital começou a ser usada para filmes completos. No entanto, foi nos anos 2000 que o uso do digital explodiu e tomou conta da indústria. Essa mudança não apenas nos trouxe novos formatos, mas também alterou a forma como os filmes eram feitos e editados dali em diante. Ela também modificou a aparência dos filmes. Tchau, granulado de que tanto ouvimos falar, a gente não vai sentir tanta saudade assim. Com a pós-produção digital, tornou-se muito mais fácil fazer a correção de cores nos filmes após as filmagens, em vez de fazê-lo diretamente na câmera. Isso resultou em um maior número de filmes com correção de cor digital, o que eventualmente evoluiu para o visual cinematográfico que conhecemos e utilizamos hoje. Pense naquelas cores alaranjadas e azuladas que muitos identificam como visual cinematográfico. Essa mudança para o digital também facilitou que os criadores se tornassem mais criativos com seus filmes, usando os tons de cores para intensificar algum sentimento ou clima da cena. A pós-produção se tornou uma parte incrivelmente importante do processo de criação de filmes. Às vezes, a parte mais importante, especialmente quando pensamos em filmes que fazem uso intensivo de efeitos visuais. A frase "vamos consertar na pós-produção" até se tornou uma piada entre os amantes do cinema nos dias de hoje. Essa transição para o digital trouxe muitos benefícios em termos de economia de custos e tempo. Embora alguns ainda prefiram
e busquem o filme tradicional, a mudança para o digital se tornou uma escolha óbvia. O filme é um meio caro e impossível de ser reutilizado. Isso significa menos desperdício, o que por sua vez resulta em mais dinheiro no bolso. Se uma tomada não sai como esperado, você não desperdiça um rolo de filme, pode refazê-la de forma econômica. A edição do filme também é mais demorada e dispendiosa. Todas essas economias de tempo ajudam os estúdios a permanecer dentro do orçamento e a cumprir seus cronogramas. Além disso, essas economias de tempo e custos contribuíram para o crescimento da indústria de filmes independentes. O aumento dos filmes independentes continuou bem na década de 2010 e podemos agradecer os anos 2000 e a ascensão do digital por isso. Embora o CGI possa ser rastreado até 1958 com o lançamento de Um Corpo que Cai de Alfred Hitchcock, só nos anos 90 começamos a perceber seu verdadeiro potencial. Foi nos anos 2000 que o CGI finalmente conquistou o mundo. O CGI abriu portas para os cineastas apresentarem elementos na tela que, poucos anos antes, considerávamos impossíveis. Em muitos casos, ele substituiu os efeitos práticos devido à sua eficiência e custos. Em 1999, Star Wars Episódio 1 Ameaça Fantasma fez um amplo uso do CGI para muitos de seus personagens, incluindo o melhor personagem de todos, Jar Jar Binks. Isso demonstrou que, quando bem executado, o CGI poderia não ser apenas um complemento ou elemento secundário em um filme, mas uma parte central. Isso marcou o início de uma onda de filmes que adotaram a substituição completa de personagens por CGI, como o Homem-Aranha de Sam Raimi, onde cada vez que o personagem balançava-se pela cidade, era uma substituição completa de corpo e parecia simplesmente incrível. Nesse período também testemunhamos performances incríveis de captura de movimentos. Elas mostraram que personagens desse tipo podem realmente cativar o público, como Gollum de Andy Serkis em O Senhor dos Anéis. Atualmente o CGI é usado amplamente, até mesmo em contextos inesperados e eu diria desnecessários. Mas nos anos 2000, o CGI era uma característica distintiva que contribuiu para a sensação característica dos filmes daquela década. Avatar quebrou recordes de bilheteria, em grande parte graças aos seus efeitos de CGI e o filme ser um 3D bem imperdível para a época. Os anos 2000 consagraram o CGI e os efeitos digitais como elementos fundamentais da indústria cinematográfica. Além disso, nos anos 2000, houve um notável aumento na produção de filmes totalmente animados em 3D. Embora tenhamos visto o primeiro filme dessa categoria nos anos 90 com Toy Story, durante a década seguinte, o número de filmes animados nesse formato cresceu consideravelmente. E eu sou muito feliz por isso. Assim como ocorreu nas décadas de 70, 80 e 90, os filmes da década de 2000 também podem ser reconhecidos pelo seu estilo. Calças cargo, estilo emo, calça jeans com palavras estampadas no traseiro como Juicy, os anos 2000 eram verdadeiramente singulares. No entanto, como de costume, cada década traz consigo sua própria identidade. Cada década traz consigo uma nova onda de moda, penteados e estilos que as distinguem das outras. Os anos 2000 não foram exceção. Foi a década em que ser descolado estava em alta. Mas o que constituía a atitude descolada era mais um quebra-cabeça. Os anos 2000 buscaram influências significativas na indústria musical. A imagem que ilustra essa década é, sem dúvida, uma das mais expressivas. Desde o estilo emo até a inspiração de parecer um gangster, pelo visual de jogador de basquete com bandanas, os anos 2000 absorveram fortemente as influências da mídia ao definir seus estilos predominantes. Uma das principais razões para essa influência foi a facilidade de obter sua música favorita por meio de downloads em MP3. Não me interprete mal, os filmes dos anos 2000 incorporaram diversas tendências de moda, mas a maioria dos filmes ambientados nessa década é prontamente reconhecível como tipicamente pertencentes aos anos 2000. Da mesma forma que a moda desempenha um papel crucial na sensação geral de uma década, a tecnologia também desempenha um grande papel como espinha dorsal. Os anos 2000 não foram exceção. Eu até diria que essa década foi um período em que a tecnologia podia realmente caracterizar um filme. Dispositivos como reprodutores de MP3, especialmente os iPods, telefones, iPhones e aqueles iMacs coloridos, são apenas alguns dos exemplos de tecnologia que estavam em alta durante os anos 2000. Elas eram onipresentes, aparecendo em séries de TV e filmes, e em até algumas animações.
Como eu já disse, os anos 2000 foram a década de tentar parecer descolado, e isso refletia no estilo tanto quanto na tecnologia que você usava. Os filmes atuais que tentam capturar a essência dessa década frequentemente usam esses dispositivos tecnológicos como uma maneira reconhecível de situar a trama. Eita, Motorola V3! O HDTV. Tu se lembra disso? Quando eu era criança, muitas vezes me questionava por que alguém colocaria barras pretas na parte superior e inferior da minha tela da TV. Parecia um desperdício de espaço. Porque todos os programas de TV que eu assistia preenchiam toda a minha tela de tubo de 27 polegadas, enquanto a maioria dos filmes tinha aquelas faixas pretas. A explicação está relacionada ao formato de tela ampla em que foram filmados. Embora formatos de tela larga e alta definição, ou seja, o HD, não fossem novidades dos anos 2000, o primeiro filme nesse formato data de 1953, com O Manto Sagrado. A novidade estava nas TVs de alta definição chegando às nossas casas, e principalmente correspondendo aos formatos de tela ampla que já havíamos visto anteriormente. Nos anos 2000, testemunhamos um aumento significativo na popularidade de HDTV, desde 720p até 1080p. De TVs com formato 4x3 para as 16x9, nossas salas de estar experimentaram avanço em qualidade. No início dos anos 2000, os DVDs eram extremamente populares devido à sua qualidade superior em comparação com as fitas VHS. No entanto, nessa década também surgiram os discos Blu-ray e HD DVD. Isso representou um grande avanço, facilitando assistir a filmes de maneira que foram originalmente concebidos, tudo isso no conforto de nossas casas. A introdução de alta definição em nossos lares, acompanhada pelo aumento no uso de câmeras digitais, é uma lembrança que ainda ecoa na minha mente quando reflito sobre a essência dos filmes na década de 2000, pelo menos no que diz respeito à experiência de assistir em casa. Ai, que saudade pra locadora. E é claro, não podemos ignorar a influência da música ao abordar os filmes desse período. Nessa época, testemunhamos o crescimento da música pirata, o que possibilitou que as pessoas explorassem livremente seus gostos musicais de maneira econômica. Embora pessoalmente eu jamais tenha me envolvido com tal prática, conheço um cara que conhece outro cara, primo de um amigo, que tinha um papagaio que passava horas caçando músicas online. No entanto, dois estilos se destacaram particularmente durante essa década: o rap e o punk rock. O fascinante é que, embora as pessoas tivessem suas preferências musicais, a maioria estava disposta a apreciar uma ampla gama de estilos musicais devido à facilidade de acesso à música. Se você cresceu nos anos 2000, é improvável que nunca tenha ouvido faixas como Holiday do Green Day ou In The Club do 50 Cent. O rap gangsta, ou mais especificamente o 50 Cent, e o punk rock são gêneros que, quando incorporados a um filme, evocam vividamente a atmosfera daquele período. Na cultura atual, impulsionado pela nostalgia, quando se deseja ambientar um filme ou programa de TV nos anos 2000, esses gêneros são frequentemente os escolhidos. Obrigado por assistir. Realmente esperamos que tenham gostado. Os anos 2000 foram uma década que às vezes passa despercebido quando pensamos em clássicos ou em filmes verdadeiramente notáveis só por ser tão recente. Entretanto, basta uma rápida pesquisa no Google por melhores filmes dos anos 2000 para descobrir uma ampla seleção de trabalhos excepcionais. Se você tiver outras razões pelas quais a estética e a atmosfera dos anos 2000 se destacam, ficaríamos muito interessados em ouvir a sua opinião. Caso tenha gostado desse vídeo, não deixe de deixar um gostei e inscreva-se no canal. Beijo no cotovelo e o poder é de vocês!